Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Iniciando o nosso estudo Lições Espíritas de hoje, quando vamos estudar sobre a lei da reprodução. Está no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que são as leis morais. Nós vamos ver como que a espiritualidade lida, transita neste tema, que é a reprodução. Nós ainda somos espíritos que precisamos desse projeto reprodutor, para que a espécie permaneça e os espíritos possam retornar ao mundo físico para os seus avanços. Nós vamos ainda precisar desse critério da reprodução por muito tempo, enquanto houver necessidades, das reencarnações, de correções, de ajustes, de provas, as expiações vão diminuindo, porque o mundo vai modificar, vai ser regeneração. Então, as encarnações serão mais para regenerações. Os espíritos que conseguirem completar o seu projeto expiatório ficarão aqui para a continuidade dos seus aprendizados aqui no planeta Terra. Os demais que não conseguiram, eles vão para outros planetas, também de Deus, tudo é de Deus, tudo transpira Deus, tudo ressurge de Deus. Então, eles vão para lá para poder completar o seu ciclo expiatório. Pode ser que eu também esteja, Nós não sabemos, porque essa posição final estará muito ligada às nossas frequências, aquilo que nós já queremos quanto filhos de Deus. Eu quero ficar mais na retaguarda, eu quero avançar mais um pouco, eu consigo fazer esse avanço, porque nós temos um histórico, que vem aí de séculos. Então, isso tudo é contrabalançado para ver se a minha condição atual me permite ficar aqui na Terra para a minha regeneração, ou seja, o meu aprimoramento, a minha base de aprimoramento espiritual, para dar sequência à minha evolução. Então, nós chegamos a esse ponto. Hoje, nós já estamos nesse ponto. Se eu estivesse aqui falando com vocês no século XIX, século XVIII, provavelmente eu não estaria dizendo assim, Muito embora Allan Kardec identifique o século XVIII como já o início da transição planetária. Mas foi lento, 300 anos aí para se completar, essa transição. Então, nós estamos já no final da transição e agora a conversa já tem que ser mais assim. Ela já tem que ser mais contundente, nós já temos que ter maiores informações sobre o que vai acontecer. Sabe, não dá mais para ficar naquela expectativa, quando eu morrer, o que vai acontecer comigo? Sabe, a gente não pode mais ficar nessa expectativa. Nós hoje temos informações grandiosas e a contento. Então é preciso que a gente estabeleça um padrão, um critério, para continuarmos as nossas evoluções agora de maneira consciente. É isso que a espiritualidade está nos oferecendo, evolução de maneira consciente. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa de buscar esses conhecimentos, você precisa de aprimorar-se, você tem que buscar estudos. Sabe, eu estudo o tempo todo. Ontem à noite, meu filho falou comigo assim, eu estava estudando, ele falou comigo assim, pai, mas você não estuda só de manhã? Eu falei, não, está tão apertada a situação que tem que estudar de manhã e de noite. E quando eu não estiver estudando nos livros, eu tenho que estar vendo vídeos, eu tenho que estar fazendo gravações, porque o nosso período é este. Você pode dizer, mas eu trabalho, eu não posso fazer isso todo o tempo. Mas dedica aí uma meia horinha, tá? É bom para você. Se você não estudou ainda o Livro dos Espíritos, ou estudou pouco, procura, porque ali está a base de tudo aquilo que o espírito vai necessitar
daqui por diante. Por isso que o Espiritismo chegou no século XIX, porque a base que ele trouxe precisava de avanços intelectuais, né, da humanidade. Então, agora, não dá mais, sabe, para você escolher a diversão ou ao estudo. Você pode contrabalançar os dois. Divirta menos, estude mais. É o que eu estou colocando para você. É muito gostoso ir ao shopping? Nossa, como é. Num dia de calor e numa sorveteria? Maravilha. Mas é preciso começar a se conduzir melhor para que a gente entenda mais profundamente quem eu sou nesse contexto. E este estudo, minha gente, isso vem de milênios. Milênios. Existe um estudo chamado Sanatana Dharma, que vem do sânscrito, né? Esse estudo, para vocês terem uma ideia, ele é muito, mas muito antes dessas civilizações conhecidas. Hindu, egípcia, hebraica, mesopotâmica, é muito antes. Isso vem de civilizações pré-diluvianas, né, que trouxeram esses conteúdos para nós. E o Sanatana Dharma, hoje é estudado no Espiritismo sob outro nome. Tá? Chama de fluido cósmico universal, está no livro A Gênese. Então, antigamente, se estudava isso fechado, restrito. Hoje não, hoje é aberto para todos. Né? Se você falasse, na época de Pitágoras, a palavra dodecaedro, você estaria botando a tua cabeça na forca, porque era morto. Porque dodecaedro, nos sólidos platônicos, que são estruturas de personalidades, né, e de energias, representava o espírito transcendental, que não podia falar na época. Hoje nós podemos. Então, meu amigo, nós temos tudo isso aí. Vamos aproveitar? Vamos entender? Então, vamos começar aqui o nosso estudo. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Nós tiramos todo esse estudo do Livro dos Espíritos. Fizemos alguns adendos que a ciência já nos coloca, porque nós estamos falando de reprodução. Né? E hoje, na reprodução, você tem fatores muito positivos, mas tem também coisinhas aí que precisam ser entendidas melhores. Né? Por exemplo, sexo. Né? Sexo, criação divina, ninguém vai contestar isso, mas sexo não é brincadeira, não é parque de diversões. Né? Não é isso, não. Às vezes eu fico vendo, às vezes eu vou fazer um curso, a pessoa oferece um curso aí na internet, nossa, eu fico todo entusiasmado, porque eu quero estudar. Minha gente, quando começa o curso, eu estou vendo que aquilo é mais para ganhar dinheiro do que para ensinar alguma coisa. O que a gente demora para falar em 2 minutos, na essência do curso, né, 2 minutos, eles demoram mais ou menos 40 minutos, floreando, 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 e no final da história não dizem nada. Então é preciso a gente ter noções espirituais da vida. Sexo é maravilhoso, sim, muito bom. A sexualidade é do espírito, a sensualidade é uma frequência, é uma ressonância, muitas vezes exagerada da sexualidade. Ela tem que ter, a sensualidade tem que existir, né, como um projeto magnânimo de atrações das pessoas, mas o excesso é que complica. E hoje se fala muito nos excessos, né? Se coloca muita necessidade dos excessos. Então, se num projeto desse, se num ato desse, a mulher e o homem ficarem grávidos, é preciso muita responsabilidade. Hoje se fala em tirar, né? Vamos tirar. Luta por uma lei aí que manda tirar. Cuidado, meu amigo, minha amiga, porque a lei do homem está muito longe da lei divina. E a que comanda é a lei divina. O aborto é crime. O aborto provocado é crime. Só aquele aborto espontâneo,
ou então aquele que a mãe corre risco de morrer ou de desencarnar. Mas fora isso, abraça teu filho, tua filha que está vindo, ok? Então vamos aqui iniciar o nosso estudo nas bênçãos do Senhor Jesus, lei da reprodução. Olha, uns gerando outros, na infinita sucessão dos seres que nascem para entender a dinâmica da vida. Pai, mãe, Deus como ser superior a tudo regendo. A reprodução é uma lei a que todos estão submetidos. Vamos repetir, meu amigo, minha amiga? Olha, vamos junto nisso aqui. Uns gerando outros, na infinita sucessão dos seres que nascem para entender a dinâmica da vida. Percebe? Só que você tem que entender que o pai e a mãe não geram o espírito. Eles ajudam na herança, na geração do corpo físico. Para a questão genética, né? Enfim. E também por questões de aceites, questões de energias, muitas coisas envolvem uma gestação. Nós estamos fazendo o estudo Meus Filhos, Meus Tesouros, que está aqui no YouTube, né, do Gresg, que você pode acompanhar lá. Aí nós estamos trabalhando mais profundamente esse tema. Mas aqui, por hora, vamos falar sobre isso. O corpo, o físico, é que é gerado pelos pais no útero materno com a presença do espírito reencarnante, com seu perispírito, que é o modelo organizador biológico. Então, uns gerando outros na infinita sucessão dos seres que nascem para entender a dinâmica da vida. Pai e mãe e Deus como ser superior a tudo regendo. Pai, a mãe e Deus, o ser superior que rege tudo. A reprodução é uma lei a que todos estamos submetidos. E a gente não pode, né, definitivamente fugir dela. Bom, vamos fazer aqui um pequeno estudo da reprodução, né, em biologia. Então, em biologia, a reprodução é a capacidade que os seres vivos têm de gerar descendentes. Portanto, o mecanismo reprodutivo é importante principalmente para dar continuidade às espécies e aumentar o número de indivíduos. Esse processo de replicação é vital e pode ocorrer em diversas maneiras nas mais diferentes formas de vida. Com isso, pode-se originar organismos geneticamente idênticos ou com características herdadas de seus progenitores. Vocês observam, né, que a biologia ela já coloca isso para nós. Então, ela já faz esse estudo, mas ela faz esse estudo mostrando sempre que está sendo gerado é o corpo físico. Né? Nessa sequência que tem aí, olha, que nós colocamos, né? Vamos trazer mais próximo. Olha aí, olha, o espermatozoide fecundando o óvulo, criando o ovozigoto, dividindo as células, fazendo com que comece a acontecer a forma humana, aumentando o potencial, ficando grandão, né? Depois ele vai sair por esse canal vaginal, e aqui a mulher grávida. Então, essa sequência é uma sequência que nós vemos aí a biologia dizer. Importa considerar que no meio de tudo isso está o espírito, que tudo rege aí nesse campo. Esse espírito traz um roteiro, inclusive, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, esse espermatozoide ele é atraído pelo espírito, porque ele traz os genes que o perispírito vai precisar. E o óvulo também tem os genes que o perispírito vai precisar. E aí juntam os dois e o espírito vai fazer, então, a construção do seu futuro corpo. Entendendo, mais uma vez e definitivamente, que o espírito já existe. O espírito é criação de Deus. Tá? O espírito é criação de Deus e está vindo de longas jornadas. Já reencarnou muitas e muitas vezes. Já viveu experiências incríveis que estão gravadas na sua fita filogenética de todo o seu caminho feito a partir da saída de Deus. Queremos crer,
que mais à frente nós vamos perceber que essa fita filogenética também contém a presença dele em Deus antes de sair para a evolução. Olha, amigo, olha só a sua importância. Percebe como você é importante para Deus? Então, ele te preparou para te colocar para evoluir. E você está vindo. Agora é hora de entender isso. Entender e viver essa verdade. Ok? Então, vamos continuando aqui. Ó. A capacidade de se reproduzir é uma das características que permite distinguir os seres vivos dos não vivos, pois todos os seres vivos são capazes de gerar descendentes. É claro que nós estamos falando de seres vivos, né? Porque os não vivos, objetos, minérios, essa coisa, não vão gerar descendentes. Mas, uma vez tendo movimento, como lá nas folhas dos vegetais, e já começa a gerar descendentes. Tá? Então, é isso. Descendente físico, afetivo, né? Não descendente do espírito. Então, você que é pai e mãe, olhando aí seu filho, sua filha, entenda que eles estão vindo do passado e que agora a divina misericórdia, a divina providência os colocou do seu lado. Então, o teu dever é de educá-los dentro da melhor maneira possível. E vamos continuar. Aqui está, né? A reprodução assexuada. A reprodução assexuada ocorre a partir de apenas um ser vivo e forma descendentes geneticamente idênticos, ou seja, clones. Basicamente, uma célula, uma parte do corpo ou o próprio indivíduo se divide para gerar um novo ser. Esse processo é mais simples e mais rápido que a reprodução sexuada. Então, está aqui, né? Uma célula, ela vai se dividindo, né? Aí geram duas. Mas ela faz isso sozinha, sem uma parceria com outro indivíduo, né? Com outra célula. Ela faz isso aí sozinha. É para reprodução assexuada. A reprodução sexuada é o contrário, né? A principal característica deste tipo de reprodução é a variabilidade genética dos descendentes e é observado na maioria dos animais e algumas espécies de plantas. Para isso ocorrer, é necessário as células reprodutivas dos indivíduos masculino e feminino se encontrarem. Então, está aqui o espermatozoide encontrando o óvulo, criando o ovo zigoto, dividindo em células para criar, então, o novo indivíduo. Então, houve um encontro do projeto, né, feminino, o óvulo, e o projeto masculino, o espermatozoide. Então, houve um encontro do homem com a mulher, do macho com a fêmea, lá nos animais. Minha gente, presta atenção. Tem muito homem e mulher que ainda não largaram o macho e a fêmea em suas psiques. Eles querem coisas assim, né? Meio estranhas, relacionamentos brutais. Né? Aí eles querem que as mulheres querem homens peludos, fortes, os homens querem mulheres fêmeas, completamente domadas por eles. Olha, pensa sério sobre isso. Isso é primitivo. Nós já evoluímos. Hoje encontra-se homem e mulher com respeitos mútuos. Beleza? Guarda isso aí. Tá? O macho e a fêmea ficaram. Agora é o homem e a mulher. Vamos continuar aqui. A reprodução, gente. A reprodução sexuada consiste basicamente na formação de células reprodutoras especializadas, chamadas de gametas, que se unirão em um processo chamado de fecundação. A formação de uma célula ovo ou zigoto, a bichinha está aqui, né? O ovo ou zigoto é a segunda, né? Segundo círculo aqui. Primeiro é a fecundação, segundo é a formação do ovo zigoto, né? Que é o precursor do novo ser com a mistura de material genético, que está aqui. Sabendo, meu amigo, minha amiga,
que esse material genético não é só do pai e da mãe. O espírito traz e muito. Entendeu? Porque se fosse só do pai e da mãe, todos os irmãos seriam iguais. Você não concorda? Ué, tem 5 filhos nascidos do mesmo pai e da mesma mãe, então seriam clones, né? E não é. Por quê? Porque o espírito participa com a sua carga genética também, que ele traz do seu carreira evolutiva aí, através dos séculos. Tá? Bom, agora nós vamos ver aqui, né, o início do nosso estudo das leis morais e a lei da reprodução. Está no livro dos Espíritos. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. É isso que é a proposta da divindade. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta é a lei. Ok, meu amigo? Esta é a lei. Guarde você sempre essa certeza que você está num processo. Percebe? Que tudo que nós vivemos hoje é temporário. A realidade que nós vivemos hoje não existe. Ela só existe enquanto nós necessitamos dela. Sabe, quando você vai lá no mercado e compra um pacote de arroz, é uma realidade para você, né? Você tem um pacote de arroz para sua casa, não trouxe? Beleza, beleza. Daqui a pouco acaba aquela realidade, né? Porque você vai usar o arroz. Então, tudo que você toca, tudo que você vê, não é real. É temporário. É um arranjo da mente para atender às suas necessidades. Tudo que você olhar, que você pegar, é temporário. Só tem uma realidade absoluta. Você e Deus. Só essa. Guarda isso, amigo e amiga, que você vai crescer muito e vai entender tudo isso mais de perto. Agora, vamos ver aqui a população do globo. Já é um estudo do centro, tá? População do globo. Aí ele vai fazer a pergunta seguinte, questão 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Tá, a gente viu aqui que tem a reprodução. Então ele pergunta, isso é uma lei natural? Isso acontece porque Deus que criou isso? Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então, hoje não se fala muito em evitar crianças, né? Evitar filhos, e se ficar grávido ou grávida e não quiser, foi indesejado que a gente aborta. Então, isso aí é um projeto para diminuir populações, para que se tenha mais controle sobre ela. Você vai ver que Kardec faz uma pergunta muito interessante sobre as populações do mundo. Aguarde um pouquinho, para você ter uma informação da espiritualidade sobre isso. Tá? Então, vamos continuando aqui, olha. Questão 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Aí, meu amigo, minha amiga, Kardec faz a pergunta que eu vejo muitos analistas atuais devagarem sobre isso. Então, vai chegar o mundo, não vai caber de gente. Não vai caber. E aí, como é que vai ser? Será que isso vai acontecer? Né? Vai chegar uma hora que a Terra terá 10 bilhões de habitantes. Hoje tem 8, né? 10 bilhões de habitantes, e isso não vai caber aqui. Não vai ter comida para todo mundo. Não vai ter coberta para todo mundo. Não vai ter roupa para todo mundo, calçado. Não vai ter emprego, não vai ter nada. Vai ser uma confusão de gente. Pergunta de Kardec é essa. Né? Será que isso vai acontecer? Vai chegar esse tempo que vai ter essa excessividade na Terra? Vamos ver o que é a resposta da espiritualidade? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Olha só. Então, o que está dizendo? Nós vemos só um nicho da verdade.
nós não vemos o todo. Porque também esses espíritos que virão sem tanta necessidade de sólidos, né? Eles vão comer menos, vão ter uma alimentação diferenciada, né? Então, nós estamos vendo só aquilo que a gente consegue ver no canto dessa natureza que vivemos. Agora, o conjunto, nós não temos essa expansão. Então, os espíritos superiores, sob o comando de Jesus, eles têm tudo isso programado, tudo. Então, não se preocupe. Não vai ter esse excesso de humanidade. Fique tranquilo. Continue na sua. Porque Deus, que a tudo governa, Ele sim governa tudo. Não são homens falhos que governam tudo, não. Eles são, muitas vezes, ferramentas e falhas. Então, Deus sabe tudo como fazer. Guarda isso. Nossa, eu queria dizer isso para tanta gente que ficam falando essas coisas aí na televisão, sabe? Escrevendo essas bobagens aí. Eles não estudam, não sabem nada. Aperfeiçoamento das raças. Então, vamos lá. Há, neste momento, raças humanas que, evidentemente, decrescem. Virá um momento em que terão desaparecido da Terra. Então, Kardec está falando de raças mais primitivas, né? Assim acontecerá de fato. É que outras terão tomado lugar, como outras um dia tomarão da vossa. Então, é claro, né, gente? O espírito primitivo, ele habitou um corpo mais denso, com outras características. Nós já estamos habitando corpos não tão densos quanto esses. E lá no futuro, nós habitaremos corpos muito mais perfeitos. Eu convido você a estudar conosco o Mitologia em Pauta. Está no YouTube do Gresg também. Se você ainda não está fazendo isso, dá uma olhadinha lá. Vocês vão ver as deusas e os deuses que as mitologias colocam. São perfeitos, são lindos. Você pega, por exemplo, uma ninfa, uma musa, uma graça, você não acredita que é aquele ser humano, de tão perfeito e belo que é. Isso já é um protótipo das pessoas do futuro. Ou mesmo que você não queira assistir o programa, né? Porque lá a gente faz análises comparando, né, como é que são a ideia daquelas deusas e deuses com a nossa psique, a gente vai fazendo comparações assim. Então, procura ver aí, né, as ninfas, as deusas, nereidas, né, as graças, as musas, você vai ficar encantado ou encantada, tá? Esse é o corpo do futuro. Bom, questão 689. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Muito interessante essa pergunta de Kardec, né? Será que a gente é novo, é uma criação nova de Deus, ou a gente veio aperfeiçoando ao longo do tempo? Vamos ver o que os espíritos dizem. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e desaparição. Substituirão outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. É o que nós estamos falando. Se você pega, por exemplo, a Elizabeth Taylor fazendo Cleópatra, né? Você acha Cleópatra, assim, a coisa mais linda do mundo, né? Aí a pergunta será que Cleópatra foi daquele jeito mesmo? Ou não? Acredito que não, né, gente? Por quê? Porque houve um aperfeiçoamento de Cleópatra até os nossos dias. As raças foram evoluindo. Existem estudos, né, do quinto corpo biológico, que será muito mais leve, né? Então, lá, se você comer um bifinho, é o bastante para você passar mal, até desencarnar. Então, nós estamos caminhando
para corpos sutis, que são descritos muitas vezes por André Luiz e pela espiritualidade em seus livros de literatura. Pessoas flutuantes, livres, né? Lindas, lindos. Então é isso que nós estamos caminhando, minha gente. Então por isso que eu falei, cuidado com o macho e com a fêmea. Você tem que mudar a tua psique, porque isso está lá gravado na sua psique. Sabe, você procura o macho, você ainda está longe daquele corpo suave, que será do seu corpo no futuro. Se você busca uma fêmea, sabe? Aquelas fêmeas indomáveis que você doma, cuidado. Não é mais tempo para isso. É preciso aprimorar a psique, tá, minha gente? Nós vamos fazer lá na mitologia o estudo sobre a psique, ou psique. Questão 690. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante a reprodução? Allan Kardec repete, quase que repete a pergunta, né? Então, vamos dizer, ó, a origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas como pertencem todos à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. É porque em cada encarnação que nós vamos vivendo, nós vamos aperfeiçoando usos, costumes, né, cultura. Então, por exemplo, a gente pegava a carne crua e não é assim? Hoje você não faz. Você pode até gostar de comer carne ao ponto, né? Que é muito próximo do cru. Mas você já não faz mais isso. Você já usa talher, né? Você já tem pensamentos um pouquinho mais aprimorados. Você vai modificando o seu DNA e vai gerando corpos mais sutis. Então, você muda o seu DNA. Agora, se você está numa sociedade de pessoas mais suaves e você é o macho ou a fêmea, aí você não está aproveitando muito, não. Você está repetindo histórias do passado. Nós estamos aqui para crescer. Então, qual é o tipo de alimentação atual? É bem mais suave, né? Bem mais suave. Mesmo que ainda seja muito embrutecido, né? Feijoada, churrasco, como é que é? Aquele feijão, arroz carreteiro, feijão, não sei o quê. Então, essas comidas muito pesadas, com muitos condimentos, né? E com muitos acessórios, isso vai sendo cada vez mais, a gente vai mudando. Há pessoas hoje que só comem saladas, não comem mais carne, né? E comem outras proteínas, evidentemente. Mas estão mudando a alimentação. E ao mudar essa alimentação, automaticamente mexe no DNA. E o futuro corpo será bem mais leve. Está vendo que é tudo uma questão de lógica, né? É questão de lógica. Na questão 691, Allan Kardec vai perguntar qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas. Qual que é o caráter das raças primitivas? Resposta é desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Então, você observa aqui na resposta que os homens vão aumentando, né, a sua capacidade de sutilizar os atos e os seus corpos. Então, lá no primitivo, a gente vai encontrar isso mesmo, né? Se você vê um gorila e vê um Australopithecus, que é uma identificação humana, você vai ver que são quase semelhantes, né? Antigamente, lá no Egito, eles chamavam de bárbaros peludos, aqueles homens primitivos. Então, a sociedade egípcia, a casta dos exilados egípcios, quando eles viram aqueles homens, eles falavam que eram os bárbaros peludos e falavam da mente em psicose. Eles diziam assim,
Não errem, porque se você errar, você pode nascer num corpo de animal. Não é que você vai voltar a ser animal, mas vai nascer num corpo primitivo. Pode ser o mesmo espírito intelectual, como sempre, mas nascerá num corpo que tem a origem na descendência da raça. Então, minha gente, isso é tudo muito claro, né, não? Ah, isso você acha, não, isso não é assim, então estude. Eu falo para você assim, cuidado com muita falácia que tem hoje. Tem muita gente falando coisas que, sinceramente, não tem nada a ver com a verdade. Então, busca a verdade, né? É isso que nós estamos tentando aqui estudar com o Espiritismo. O Espiritismo não tem esses mimimi, não, gente. Ele é claro, ele fala aquilo que é verdade, de uma maneira muito amiga, mais filosófica e científica. É isso que a gente tem que fazer. Falar sem filosofia, sem ciência, sem lógica e sem justiça, você está perdendo tempo. Questão 692. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem o seu curso normal? Você pode modificar DNAs, né? Você pode fazer o animal ficar mais perfeito? É isso que ele pergunta, né? A resposta é: tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Então, Deus cria através dos seus filhos mais adiantados, tá? Mas ele permite que seus filhos também, em crescimento, que seus filhos em projeto aí de aprendizados, de laboratoristas, né, também possam fazer suas experiências, desde que seja para favorecer a perfeição. Né? Então, isso tudo é válido. Você criar um transgênico, você pode criar um híbrido, você pode fazer isso, desde que não crie formas monstruosas ou venenosas. Aí você pode fazer os seus exercícios. Agora, é claro, né, minha gente? Isso tudo depende de muito estudo, muita dedicação, né? Não é assim de qualquer jeito. Então, nós colocamos a imagem de um laboratório para ver que tudo tem que ser muito bem analisado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de entrar dentro de um laboratório, com as pessoas trabalhando lá. Certa feita, eu tive essa oportunidade. Eu fui no laboratório de uma indústria farmacêutica. Nossa, eu fiquei impressionado lá dentro. Sabe, eu fiquei impressionado. Aqueles moços, moças, senhores, senhoras, trabalhando, sabe, concisamente, introspectivos, né? Nossa, foi muito boa aquela experiência. Então, assim vale. Tá? Questão 692A agora. Está aí, né? Um laboratorista meio maluco. Mas, geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e no objetivo senão um acréscimo de seus gozos. Isto lhe diminui o mérito? Não tem essa história de montar monstros, né? Tem a história lá do Frankenstein, Victor Frankenstein. Será que isso aí é válido, né? Essa é a pergunta que Kardec faz. A resposta dos espíritos é esta: que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Demais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência e, sob esse aspecto, maior proveito ele tira. Então, tudo que vale, tudo que está assim, a serviço da ciência, do aprimoramento do mundo, é válido. O que a gente não pode é criar coisas perigosas em laboratórios. Tem gente que cria venenos, né? Tem gente que cria coisas aí que podem prejudicar a humanidade. Isso será cobrado dele, ou dela, ou
da instituição que faz isso. Então, muito cuidado. Se você trabalha como laboratorista, é preciso ter muito bom senso, porque o que você fizer conscientemente de errado, você está fazendo contra os filhos de Deus, filhos e filhas. E você gostaria que fizesse isso com seus filhos? Às vezes você trabalha e fala assim, meu filho não vai tomar isso. Então, muito cuidado com esse negócio de mercado, sabe? Olha, essa coisa de mercado, de metas. Meu amigo, minha amiga, tome cuidado com isso. A grande meta é a nossa perfeição, a busca da nossa perfeição. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo muito que faz para o seu progresso moral e domar as suas más inclinações. É isso que nós temos que buscar, sabe? De querer para nós, tá? Muito sério, sabe, gente? A humanidade de hoje está mais pensando em dinheiro, né? Poder, dinheiro, obstáculos à reprodução. Esse assunto é muito sério, né? Vamos ver aqui. Estou expulsando um feto. Vai embora, sai de mim. Questão 693. São contrários às leis da natureza, às leis dos costumes humanos, que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Essa pergunta é forte, né? Vamos ver a resposta. Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrária à lei geral. Aí o pessoal que gosta de falar de aborto tinha que ler isso aqui. Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Então, meu amigo, minha amiga, você está aí dando pontos a favor do aborto provocado? Cuidado, tem muita gente que se intitula espírita e está fazendo essa bobagem aí. Vou falar bem no seu olho. Para com isso, porque lá na frente lhe será cobrado. Ou cobrado. Para com isso. Ou você abraça definitivamente a verdade espírita, a verdade do Evangelho de Jesus, ou não fica aqui. Nosso trabalho dentro do Espiritismo é orientar a sociedade a partir das leis naturais e não confundir com as nossas confusões. Então, meu irmão, minha irmã, se você está favorável ao aborto, por favor, vá fazer outra coisa menos dizer que é espírita. O Espiritismo condena isso veementemente. E eu vou dizer, vou repetir para você, está na questão 693 do Livro dos Espíritos. Tá? Então, não adianta você fazer um texto milagroso para tentar contradizer isso aí. Você não vai conseguir. Você vai enganar pessoas, na medida que você se engana também. Então, você é filho de Deus, você precisa crescer e não ficar estagnado ou estagnada nos seus pontos de vista, no seu nicho. Sendo um senhor barbatana ou uma senhora barbatana do conto do peixinho vermelho que Emmanuel colocou no livro Libertação do André Luiz. Não seja senhor barbatana. Cuidado, amigo. Cuidado, amiga. Tá? Questão 693A. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais, plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Vai ter lá muito caranguejo. Caranguejo não, né? Muito escorpião. Então, como é que faz? Isso é nocivo, muita cobra, né? Muito animal peçonhento. Como é que faz isso? Kardec pergunta, né? A resposta é: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar, sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer
o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio. Portanto, o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Então, minha gente, o que Kardec, o que a espiritualidade está dizendo? O próprio padrão alimentar, né? A cadeia alimentar dos animais ajuda nisso aí. Não é? Que tem presas e predadores. Então, eles também ajudam nessa reprodução, nessa reprodução em excesso. E quando chega na questão humana, você nem pensa nisso. Um filho ou uma filha vai ser excesso na sua casa? Pode ser solução. Se é um preguiçoso, uma preguiçosa que não quer fazer nada, pode ser que essa criança venha para te dar um empurrão. Pensa nisso. Porque a pessoa que aborta, ele quase sempre não quer assumir compromissos, porque sabe que vai ter que sair da sua caixinha de conforto. Meu amigo, pensa sério. Pode ser que você não é nada disso, que você é só um medroso ou medrosa, mas confie em Deus. O Filho é de Deus, não é seu. E o que ele vier fazer, ele vai fazer. Independente de dificuldades, né, que vocês possam ter. Questão 694. O que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Lembra que eu falei da sensualidade. Gente, sexualidade é um cristal dourado maravilhoso. Ele ressoa, ele tem uma ressonância, como tudo tem. Ele tem uma ressonância. A ressonância estará na razão direta do espírito, daquilo que ele quer, daquilo que ele pensa, daquilo como ele vê o mundo e a vida. Então, a ressonância ela é de acordo com isso. Então, essa ressonância vai fazê-lo atrair pessoas, né? Atrair afetos que estão mais ou menos nesse padrão. Então, ele se protege nesse padrão. A sensualidade o protege. Agora, quando ele é em excesso, ele começa a ver filmes pornô, começa a ter orientações estranhas, começa um monte de coisas, aí essa coisa aumenta, fica destrambelhada. O que ele vai captar? Coisas destrambelhadas, ele se complica. Então, amigo, amiga, muito cuidado. Tá? Muito cuidado com isso. A sexualidade você pode usar à vontade. E aí o que acontece? As pessoas, então, começam a se proteger para não ter filhos, para usar da sexualidade à vontade. Saí hoje, encontrei uma pessoa bonitinha, né? Bonitinho, acho que eu vou, né, dar uma olhada ali se vale a pena. E aí pronto. Vai hoje com um, outro com o outro com o outro. E vai. E depois, como é que fica, né? Vamos ver a resposta. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Então, amigo, você não vai ficar se engravidando o tempo todo, mas se você tiver um casamento sólido, né, com uma pessoa só, vocês se completam tão fluidicamente que às vezes nem é necessário essa busca alucinada de sexo. Vocês conseguem dentro de uma tabela, não vai ter problema nenhum. Mas essa galera que está aí nessa loucura sexual que andam, aí usam esses remédios e depois isso estraga o corpo, prejudica o corpo. Pode ser que no futuro queiram ter filhos, não conseguem, porque o corpo acostumou a negar a presença do filho, né? Então isso tudo é para ser analisado, para depois a gente não reclamar. Lei da reprodução, casamento e celibato, leis morais da vida, né? Então, a pergunta 695. Será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Será? É um progresso na marcha da humanidade.
Porque antigamente a gente tinha poligamia, certo? As pessoas tinham relações com várias pessoas. Não tinha essa proposta monogâmica. Aí, quando chegou a produção das riquezas, o que acontece? Então, a pessoa tinha muito saco lá de sal, né? Muito bicho que ele pegava como alimento, começou a produzir as riquezas. E aí, quando ele morria, que tinha que ficar para alguém. Então, tinha que ficar para um descendente dele. Porque isso já foi trazido para o mundo pelos exilados ou pelos instrutores da humanidade. E aí, como é que ele ia ter certeza que aquele filho era dele se ele tinha casos também com outros homens, que era comum, né? Era comum. E aí criou-se, então, o casamento. Então, a moça tinha que casar virgem, permanecer só com uma pessoa, porque todos os filhos que gerasse seria daquele marido. Então, quando ele morresse ou desencarnasse, os bens seriam passados legitimamente para o filho. Então, aí criou-se a virgindade, pré-casamento. Por isso que as meninas casavam muito cedo. A menina casava com 12 anos, 13, que ainda estavam no início da puberdade, não tinham nem ainda esse interesse de ficar com homem nenhum. Isso começa a acontecer mais à frente. E aí, antes que acontecesse, então ela já casava. Então, aí foi a virgindade estabelecida. A moça tem que casar virgem. Por quê? Porque tem que ter certeza que o filho é daquele indivíduo. Hoje tem teste de DNA nessas coisas, mas naquele princípio não tinha, né, gente? Então, o casamento foi um grande progresso. Por quê? Tirou aquela confusão de uns com os outros, que é um monte de encontros, né? Que, na verdade, eram quase que acasalamentos. Então, acabou com aquilo e foi se organizando a sociedade em famílias. Criaram-se as famílias. Foi um grande avanço, né, minha gente? Um grande avanço. Você pode até não concordar com isso, mas foi. Questão 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? A resposta seria uma regressão à vida dos animais. Sim, porque os animais eles reproduzem assim, não têm responsabilidade uns com os outros. Tá? Não tem. Kardec vai fazer um estudo aqui. Ó. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão exemplo de uniões constantes. Existem animais, sabe? Eu não vou citar aqui, porque a gente tem que saber, tem que ter uma. A gente pode falar uma coisa que não seria certa, mas tem animais que são monogâmicos. Eles ficam com uma fêmea só, e a fêmea com aquele macho só. Então, estão dando exemplos, homens. Então, meu amigo, minha amiga, se você gosta de muitos parceiros ou parceiras, tá bravo, o negócio tá sério pro teu lado. Melhor você fazer um tratamento, né? Vir para o centro espírita para entender melhor essas coisas. O amigo ou amiga fala para você bem no seu olhinho, o teu corpo é sagrado. Lembra da história da Bela Adormecida? Que só um príncipe poderia entrar no santuário e despertá-la do sono. Isso é lindo. Não foi? Então, quando ela adormeceu pelo guiso lá da bruxa, ela adormece, né? Ela só pode ser despertada por um único, que é o que entra no santuário dela. Ou seja, tem um afeto que vai ser direcionado ali. Então, cuidado. Né? Cuidado se você adora variar. Né?
Porque cada pessoa tem uma frequência. E essa frequência pode ser muito nociva a você. Então, muito cuidado com isso. Vamos dar continuidade aqui, olha. Questão 697. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É da natureza ou do homem? É uma lei humana, muito contrária da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Aqui, gente, tem uma abertura. Essa questão do casamento. Quando o casamento está beleza, está tudo arrumadinho, para que eu vou mudar? Está tão bom, né? Agora, se tem um problema, se eu já cumpri uma tarefa com aquele espírito, aí eu tenho essa possibilidade de terminar aquela relação. Mas isso, meu amigo, minha amiga, só depois de muita certeza. Não é uma atitude impensada, é uma atitude refletida e, de preferência, com a ajuda da espiritualidade. Às vezes você ainda não venceu a etapa com aquela pessoa e está saindo, né, do seu compromisso. Cuidado com isso. Muito cuidado. Né? Ninguém nasceu para ficar de galho em galho. A gente nasceu para progredir. E o progresso demanda entendimento, fortalecimento moral. 698. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Será que vale a pena ser celibatário? Não. Os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Porque ele é celibatário na ação, né? Às vezes ele não fica com outra pessoa, mas o pensamento dele, nossa, é uma coisa séria. Então eles embutem na cabeça dessas pessoas que sexo é pecado. Então Deus é um pecador, né? Porque eu crio aquilo que eu sou. Então, se sexo é pecado, Deus é pecador. Não é pecado. O que é pecado é a prática irregular, excessiva e desgovernada do sexo, que é uma força, uma energia muito forte. Isso é contrário à lei de Deus. Agora, dentro de um parâmetro equilibrado, feliz, não, amigo, presta atenção, né? Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se botarem de modo mais completo ao serviço da humanidade. Então, eu vou ter um celibato, né, para ajudar as pessoas, porque enquanto eu estou fora do sexo, né, da prática normal do sexo, aí eu tenho mais tranquilidade para ajudar as pessoas. Isso é meritório? Então, ele vai falar, isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Aí tem que ter uma estrutura de crescimento muito grande deste espírito. Allan Kardec vai dizer, olha, não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Isso eu estava falando para vocês, gente. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da lei. Mas, se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui pela renúncia às alegrias da família, o sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Então, o problema não é fazer ou deixar de fazer, de praticar o sexo. É o que você está fazendo com essa sua escolha. Você não pratica o sexo, mas fica desesperado. A energia está... Né? Eu assisti um filme que o rapaz se candidatou a monge tibetano. Só que, nossa, ele estava em plena atividade sexual, né? Tinha sonhos alucinantes com isso. Então ele foi tirado de lá. Falou, olha, você tem que viver o mundo. Vai viver o mundo, depois você volta. Aí ele foi, casou, teve filhos. Para viver essa intensidade, né? Então, se você tem essa intensidade, então você está enganando a você. Você é um egoísta. Agora, se você tem tranquilidade nisso e está usando para se libertar de compromissos mais profundos para você ajudar, aí é diferente.
Muito diferente. Você vê que a doutrina espírita é muito coerente, né, gente? A igualdade numérica que mais ou menos existe entre o sexo constitui indício da proporção em que devam unir-se 5 homens, 5 mulheres. A resposta é sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim. Então, tem a quantidade de homens e de mulheres, mais ou menos idêntica, né? Para que tudo seja conduzido, né? Dentro daquela geração, dentro daquele nível evolutivo, dentro de tudo isso. Então, quem produz isso, quem promove isso? Deus, através dos seus trabalhadores, seus filhos mais adiantados. E nós, um dia, estaremos fazendo isso, trabalhando de forma mais adiantada. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei de Deus? Esse indivíduo aqui está cheio de batom, olha que coisa horrorosa. É muito beijo que ele ganha, né? Muito beijo sem nenhum afeto. Isso é bom, gente? Isso aí é bom para os machos, né? Para o homem, não. Tá? A poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Ficou claro para você? Há apenas sensualidade. Então não vale a pena. Não vale a pena. Allan Kardec, fechando, né, estuda e vai dizer o seguinte: se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez com que desaparecesse pouco a pouco. Então a gente observa, né, que gradativamente as sociedades estão se ajustando nesse campo. Então, se a pessoa ainda é um pouco agressiva para ela mesma nesse campo, está na hora dela refletir. Né? O que eu sou, gente? Na hora que eu entrego o meu corpo para outra pessoa, eu estou vulnerável, ou vulnerável, né? Ou ela está vulnerável, ou ele está vulnerável. Mas sei lá o que o outro vai fazer comigo? A outra vai fazer comigo? Nossa, é muito sério isso. Isso é feito só com quem a pessoa tem muita confiança, tem né? Tem afetividade aí. Eu vou deixar para você refletir entre poligamia e monogamia e a lei da reprodução. Pensa aí o que você pode tirar de proveito para você neste estudo que está no Livro dos Espíritos, Lei da Reprodução. Muito obrigado, fica com Deus, até o nosso próximo estudo. Que Deus nos abençoe sempre e nos oriente para sermos filhos a caminho de volta para casa. Um abraço, fiquem com Deus.